Vamos trabalhar um pouquinho? Quanto tempo eu tenho? Nós estamos na bênção hoje, nós já fomos meia hora, tranquilão, vamos lá. População de maçons, 6 milhões. 6 milhões de maçons tem no mundo. População mundial, 8 bilhões. Aquele risco que eu passei ali, aquele branquinho, ele é menor ainda, é insignificante. 6 milhões para 8 bilhões é insignificante. E no Brasil, maçons, 0,1% da população brasileira. Outro detalhe do Estatuto da Maçonaria: não pode ter mulher. Eu estava dando aula em São Paulo sobre maçonaria e uma senhora muito inteligente, tinha uma formação acadêmica muito boa, com a maior educação, ela me interrompeu, pediu para falar, depois não, falou: olha, tem mulher na maçonaria, assim, o senhor me desculpa, mas tem. Aí eu passei mal, né? Passei mal. Ah, não, eu vejo isso, amanhã eu posso falar sobre isso aí? Não, claro, professor, me desculpa, então tudo bem. Ela não poderia ter feito aquilo na aula, né? Porque fica esquisito, mas tudo bem, eu dei aquela... Mas tem? Não, heresia. Tem seita maçônica, quer dizer, é uma heresia para a maçonaria, mulher na maçonaria, porque o Estatuto da Maçonaria não permite mulher, e nós vamos aprender aqui. Mas tem maçonaria que tem mulher, mas não é maçonaria oficial, é uma heresia dentro da maçonaria. Aí eu expliquei, ela me deu parabéns. É uma heresia. Ela falou parabéns. Daí ela citou, falou: não, o senhor tem razão. Mas ela colocou, né? Mas ela sabia. Mas não pode, tá? Porque eu nunca tinha lido isso. Aí eu falei: não, realmente. Né? Bom, maçonaria. Gente, primeira coisa, quais são os ideais da maçonaria? São 3, vocês sabem quais são? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quem não quer isso aí? Está até na bandeira de Minas. Quem não quer isso aí? Nós não queremos igualdade? A briga no Brasil, um não tem nada e o outro tem muito. Meia dúzia de brasileiros tem mais dinheiro do que toda a população. Professor, não é? esse lema aí também alguma coisa relacionada com a França? Sim, nós vamos, sim, é lá, claro. A Revolução, a queda da Bastilha, exatamente, a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade. A gente não quer liberdade, não estava uma discussão no Brasil aí, e a gente não quer fraternidade entre os irmãos, independente de religião. Ou não, eu só quero fraternidade com os irmãos da Assembleia de Deus Madureira, né? Tem essa. Ou missão, né? O Batista Betel, eu só dou aula de Betel brasileiro. Não, tem os nossos irmãos, tem outro seminário, não é isso que a gente quer? E os nossos irmãos, entenderam o conceito de irmão que eu falei para vocês? De outras religiões também. Então é que linda a maçonaria, gente, nesse particular. Não, ou alguém é contra algum desses 3 ideais? Não. Tudo bem, agora a pergunta é: poder pode, eu encontrei cristão maçom, eu já encontrei. Eu não falei para vocês que eu estava dando aula sobre maçonaria? E muito educado, depois eu falei: sou diácono aqui, mas eu sou maçom. Agora, deve? Bom, a primeira questão é o seguinte: o que acontece, gente? Quando você for conversar com o maçom, o que ele vai falar para você? Maçonaria não é religião. Essa é a questão, maçonaria não é religião. Então eu preciso ir na fonte para ver se é religião ou não é. Porque não é eu que vou falar, a maçonaria que vai falar para mim. Então você vai na maçonaria, o maçom dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo, Gadu, grande arquiteto do universo. Essa é a sigla, Gadu. E Deus não é? Não é? Lógico que você não vai orar na sua igreja falando isso aí: ó, grande arquiteto da irmã maçom. Se for mulher, vai dar heresia, da maçonaria herética. Não vai falar. Mas não é errado, é errado. Deus não é o grande arquiteto do universo? Tudo bem. Outro detalhe: não pode ser ateu para ser maçom. Não pode.
precisa necessariamente crer em Deus. Não é bom isso aí? Então, grande arquiteto do universo é Deus, só pode ser Deus que fez todas as coisas. Igualdade, fraternidade e liberdade. E para ser maçom não pode ser ateu? Olha aí, professor, não é lindo? Até aí está tranquilo. Agora a questão é o seguinte: a maçonaria é religião? Aí vem um documento da maçonaria. A maçonaria pode ser uma religião no sentido estrito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal, o contato com a parte divina, é a comunhão com o grande arquiteto do universo. Gadu, de novo aí, Gadu. É o culto diante do altar dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. É ou não é religião? Está escutando? Ó, neste mundo tão materializado, se faz necessário com muita urgência apresentar a ordem maçônica sobre uma ótica mais sutil e mais esotérica. Porque não basta que o adepto frequente a sua loja como se fosse um clube de serviço. Ele necessita de uma renovação espiritual, porque a sociedade e a humanidade estão clamando por socorro. E só os homens de formação espiritual poderão atender aos sucessivos apelos. Isso é da maçonaria. O texto é lindo, não é? É religião. Vamos mais um textinho só. Ainda que hoje em dia os maçons não deem à sua ordem o nome de religião, tem ela origem religiosa e faz a obra religiosa auxiliar seus iniciados e, por meio deles, o resto do mundo. Para muitos irmãos, a maçonaria é a única religião que tem professado. E aí? Essa é a questão, ó, documento da maçonaria. Foi o que eu apresentei para o diácono lá, que estava conversando comigo, porque ele já veio falando, não, a maçonaria não é religião. Eu falei, mano, está aqui, ó. Entendeu? Aí eu mandei para ele. Bom, origem e história. Uns dizem que a maçonaria surgiu lá no Egito, outros na Babilônia, outros com Salomão. Mas, quando nós pesquisamos, aí, quem quer ler esse texto? Vamos trabalhar todo mundo? Eu estou lendo muito. Leia para mim, a senhora consegue ler? Então vai lá, bem alto. Conciliáveis ou inconciliáveis, a maçonaria é um desdobramento das antigas corporações de pedreiros surgidas na Idade Média. Estas corporações, com o passar do tempo, chegaram a monopolizar a arte gótica, pois construíram uma multinacional da arquitetura. Seus artistas e pedreiros trabalhavam a pedra franca ou arenito, cujas marcas podem ser vistas nas grandes catedrais da Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. Pronto, então a palavra maçom significa, na origem da palavra, vem lá da França, pedreiro. Pedreiro, vocês sabiam disso? Mas pensa pedreiro como arquiteto, né? Pedreiro no sentido bonito. Aquelas catedrais que você vê na França, na Europa, as grandes catedrais, eles que construíram, eles dominavam esta técnica. Por isso que tem um quadro. Tudo isso, exatamente. Então eles dominavam essa técnica e eles passavam essa técnica para um grupo seleto. Primeiro só homem, claro, pedreiro só homem. As mulheres nesse período aí da vida, da sociedade, neste século a mulher não tem essa ascensão que ela tem hoje. Então eram os homens que dominavam esta técnica, essa arquitetura, essa engenharia. Eles eram os pedreiros, os construtores. Então maçom significa isso. E eles passavam esse segredo, esta técnica, para quem eles escolhiam, para passar de uma geração para outra. Vocês entenderam? Daí o segredo. É essa a maçonaria. Tá certo? Bom, mas o tempo vai passando. Segundo a própria maçonaria, foi em 1717, 1717, é século XVIII, não é isso? 1717, que 4 lojas maçônicas de Londres, Inglaterra,
se unificaram, dando origem à grande loja da Inglaterra, conhecido como maçonaria especulativa ou franco-maçonaria. Aí que surge o estatuto da maçonaria, tá certo? Bom, em 1723 foram publicadas as constituições da maçonaria, sendo ainda hoje um documento universalmente aceito como base das lojas, de todas as lojas maçônicas. Estas constituições foram levemente revisadas 15 anos depois da sua publicação. É esse documento que eu falei para a mulher, olha, não pode ter mulher, nesse documento reza que não pode mulher fazer parte da maçonaria, tá certo? Bem, influência da maçonaria, o senhor já falou da França, a queda, a Revolução Francesa, e no Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira, tem influência da maçonaria. Dom Pedro recebeu o grau 33. Nós temos nos Estados Unidos muitos presidentes que foram maçons. Nós temos no Brasil políticos maçons. São pessoas boas. Aliás, é um checklist para ver a moral da pessoa para fazer parte da loja. Mourão era, né? Sim, Mourão é maçom. Sim, e não é gente boa? É gente. Opa! Não é uma pessoa. Não, gente. Aí, ó, tá vendo? Não, gente, é um homem, não general, um homem instruído. Você vê que ele vem lá do norte, desenvolveu, foi um general, agora é um senador da República, um homem. Ele não precisa. Agora, dentro da política, ele tem o pensamento político dele, eu tenho o meu, você tem o seu, mas nós estamos dentro de uma democracia. Dentro da democracia, eu não tenho o que falar dele, não é? Tem o ponto de vista dele, é uma pessoa educada, respeito, entendeu? E eu, por exemplo, quando eu fazia a faculdade, eu saía de Jundiaí e ia para Itatiba, 17, 20 quilômetros, a gente ia de carro. E eu revezava com meu amigo, ele também era supervisor na Telesp, nós exercíamos funções assim, e ele era maçom. Eu fiz 6 anos de engenharia com ele, e ele contava coisa para mim, só que ele estava adormecido, porque o maçom, depois que vira maçom, nunca mais deixa de ser maçom, ele fica adormecido quando ele para de frequentar a loja, tá certo? Porque depois que ele jurou, pro resto da vida, então ele era um maçom adormecido, ele que me ensinou isso aí, que ele não estava mais frequentando. Ele me convidou para conhecer, lógico, eu já não tive interesse, mas ele é pessoas super educadas, são pessoas que merecem o nosso respeito, são nossos irmãos, não são nossos irmãos? No sentido humano. O meio jurídico tem muito, né? Sim, tem, são pessoas isto, sim, notáveis, saber. Sim, pessoas cultas, maior respeito. Bom, mas a questão é o seguinte, aí tem os graus da maçonaria, eu vou passar rápido para vocês, porque eu vou deixar isso daí lá na plataforma para vocês. Então, os 3 primeiros é o cara que aprendiz, companheiro e mestre, todo mundo precisa passar por esses 3 aí para se tornar um maçom. Não, é um grau da maçonaria, lá, mestre secreto, mestre prefeito. São cada vez, é o seguinte, é tipo assim, você não tem as matérias aqui, você não vai estudando, então o cara entra lá, passa por 3, aí ele vira maçom, 3 graus, aí ele vai para o 4º, vai para o 5º, ele vai melhorando, vai evoluindo dentro da maçonaria. Aí quando ele chega, esses são os capilares, aí tem os filosóficos e depois tem os superiores. Voltando, 3 se torna maçom. Aí ele tem os graus capilares, certo? Que vai até o 18. Depois ele tem os filosóficos até o 30. Depois ele tem os superiores, até chegar ao 33. É o teto. Ele já ganhou. Mas não, ele não. Ele era um homem muito estudado, ele era culto, tudo, né? Mas ele recebeu esse grau, que eles dão um grau para a pessoa que, não sei, ele era. Eu só sei que ele era, entendeu? Vamos lá, agora rapidinho, gente, símbolos da maçonaria. Quem perguntou? Esquadro, moralidade,
Então, o esquadro para a maçonaria significa isso, moralidade. Compasso, traz o G, simboliza a espiritualidade. O que é o gnóstico? Sabedoria. Lembra que o gnosticismo significa sabedoria, pessoas elevadas. É isso que significa. Vamos lá. A estrela, pentagrama, tem 5 pontas, talvez remonte aos pitagóricos, cujo número sagrado, como dos maçons, era 5. Representa o eterno ideal da composição perfeita das duas popularidades opostas, feminino e masculino. É simbologia só. Aí não... O nível, igualdade ao nível, uma ferramenta do pedreiro. Nível, esquadro, prumo, olha, ferramenta de pedreiro, prumo, mas tem um significado. Indica que o maçom deve ser reto. Você vê que só coisa boa, coisa interessante. Está tranquilo até aí. O sol é a fonte de vida, a positividade da existência do homem. Nós dependemos do sol. Não dependemos do sol? Sim. Tudo bem. O avental usado para o maçom, representa o que? Pureza, a inocência. Todos eles usam um avental na hora do culto na loja. A espada, igualdade, justiça e da honra, corresponde à consciência, à presença divina na construção do templo, espada. As colunas, uma significa masculino, a força, a outra feminino, a beleza e a terceira a sabedoria. Não é interessante? Você vê como que atrai? Você vê que... Não. Tem alguma... Não tem problema nenhum até aí, está tudo tranquilo. Não, é um... Só que... E a Bíblia? Lógico que eu coloquei a Bíblia apologética, lógico, né? E a Bíblia na maçonaria? Vamos lá, gente, e a Bíblia na maçonaria? Vamos lá, que horas são? Quantos minutos nós temos? Não dá tempo, professor. 15. O que é a Bíblia? É mais um livro. É mais um livro. Por exemplo, Utah, o estado que tem mais mormons nos Estados Unidos, lá o livro de Mormon. Livro de Mormon, que é o sagrado. Se for num lugar que tem mais muçulmano, ao Corão. Depende de onde ele está. É mais um livro. A Bíblia é um livro sagrado do cristianismo. O Alcorão, a Bíblia não é o livro. Ela é mais um livro. Entenderam? Então ela não é. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual. Para o maçom não. É mais um objeto sagrado. A Bíblia está lá. Se você for na loja lá, vai ter lá. Pode ter a Bíblia, pode ter o livro de Mormon, o Corão, os Vedas, enfim. É mais um livro. Entenderam já a diferença? Aí já teve um problema no que diz respeito à religião. Porque até agora a gente estava indo bem. Então, quase não vimos nenhum problema. Mas aí já deu um probleminha para nós. Porque para nós a Bíblia é o único. É a palavra de Deus única, os 66 livros. Tudo bem até aí? Bora. Deus, grande arquiteto do universo. Então, já foi citado, né, o verbete dicionário da maçonaria, no verbete profano, onde se indicam os principais requisitos para alguém se tornar maçom. Aí tem a página direitinho. Logo, um ateu não pode ser maçom. Já falei isso, não falei? Todo ateu crê em Deus. Só que Jesus Cristo. O que diz o dicionário? Vou contar até 3, vocês leem para mim só para esquentar? 1, 2, 3. Religião do dicionário da maçonaria se diz: seus imortais fundadores foram todos mensageiros da verdade única e diz ainda: todos eles foram unânimes em proclamar a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Tal foi a mensagem de Hermes, Orfeu, Krishna, Moisés, Pitágoras, Cristo, Maomé e outros. Pronto, onde está a questão aí? Vamos lá. Nivelou, falou tudo, a senhora falou, você também, né? Nivelou, mais um. Jesus é mais um? Não. E outra coisa, paternidade. O que a gente comecei? Lembra que eu fiz um comentário aqui quando eu estava falando? Nós somos todos irmãos? Sim.
humanamente falando, nós somos todos irmãos, não é isso? Raça humana, somos todos irmãos. E nós não devemos de amar o nosso próximo, não é isso que a professora estava falando? Né? A cidade é o nome Exu, mas somos todos irmãos. Lá em Exu também são todos irmãos, não tem problema nenhum. Agora o que acontece? Somos todos filhos de Deus? Não, Deus só tem um filho, unigênito, único da mesma espécie, Jesus Cristo. Os outros aí não são. Agora nós nos tornamos filhos de Deus como? Por meio de Jesus Cristo, que é o nosso irmão remidor. Tranquilão? Vamos em frente. Então já mais um problema de heresia aí? Agora veja, e não é religião? Como é que não é religião? A revista Ano Zero, aí tem a data aí, o esoterismo na maçonaria é um dos elementos que mais fascinam os iniciados e também pessoas que não fazem parte da ordem. O homem tem não tem? Esse desejo esotérico, esoterismo, tem uma atração. Isso é o que mais atrai as pessoas para a maçonaria. Bom, agora para fechar, aí você vai falar assim, só voltando aqui, outro dia uma pessoa perguntou, mas Antônio, você já foi maçom? Você já foi numa loja? Você conhece o que é ensinado lá? Porque tem gente que fala tanta coisa, né? Porque lá, e eu não vou nem falar aqui, mas fala, gente, não é secreto? Se é secreto, como é que eu vou saber se é secreto? Não é? Mas eu não preciso saber para ver que não está em conformidade. O que eu consigo saber que não é secreto é o suficiente. Você não precisa sofrer. Eu tenho que aprender. Teve um até apologista conhecido nosso que ele se vestia, ele ia lá na loja como... Não pode ser assim, irmão. Deus não se agrada disso. Usado engano. Você é maçom? Como é que você vai lá na loja numa reunião deles se você não é? Ele se passava por um grau. Não pode ser assim. No primeiro grau da maçonaria, o candidato admite que é profano, que está nas trevas, em busca de luz, pois a maçonaria afirma que todos os que não são maçons estão em trevas. Então está respondida a pergunta, né? Todo cristão deve ser maçom. Deve ou não? Então, agora vamos lá. Hebreus 12:16. 1, 2, 3. E cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Nós somos profanos, irmãos? Não. Quem está com Cristo é profano? Não faz assim. Como é que a maçonaria fala que quem não é maçom é profano? Não faz assim, ó. Efésios 5:8. 1, 2, 3. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Está vendo, irmãos, como que é diferente? Vocês viram, a maçonaria fala uma coisa e a Bíblia diz outra, é religião comparada. Não estou ofendendo ninguém. É isso que ensina a maçonaria. Quem não é maçom está nas trevas. Nós estamos na luz, irmãos. Nós estamos na luz. Não brinca não. Aí, irmão, deve um cristão ser maçom? Olha aí, vamos lá. João 8, versículo 12. 1, 2, 3. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós estamos seguindo quem, irmãos? Quem que nós estamos seguindo? Se nós estamos seguindo Jesus, nós estamos nas trevas? Não. Nós somos profanos? Não. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tá vendo? Tranquilão? Agora, juramento para fechar. Quantos minutos eu tenho? Dá tempo, professor. Calma, irmão.
2 minutos, vamos lá. Eu posso estourar 1 minutinho? Olha lá. A pessoa fala o nome, né? Aí fala o nome. Juro e prometo, de minha livre vontade e por minha honra e por minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que vão me ser confiados, senão a um legítimo irmão em uma loja regularmente constituída. Nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Juramento. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulham em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Esse é o juramento para se tornar um maçom. Irmão, o senhor faria esse juramento? Não, vocês não podem, só se vocês não... Ó, vamos com gente, atenção. Mateus 5:34. 1, 2, 3. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Como é que você vai fazer um juramento desse? Tiago 5, versículo 12. 1, 2, 3. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. João 18 e 20. 1, 2, 3. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 1, 2, 3. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Entenderam, irmãos? Falei mal da maçonaria? Não, só comparei. Ok, ensinado. Agora pergunto, dentro da condição de falar que você é um profano e dizer esse juramento, deve o cristão ser maçom?